sou a pastora Mia e estou aqui para mais um Arte e Fé. Seguindo então a nossa aventura no livro de Mateus, nós estamos no capítulo 9 e hoje nós vamos seguir no versículo 9 em diante. Enquanto você pega a sua Bíblia, chama sua família e reúne o seu pessoal aí, eu vou dando seguimento aqui na nossa leitura. Vamos lá então? Mateus capítulo 9, do versículo 9, nós vamos ler até o 13 hoje. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: "Siga-me." Mateus levantou e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que isso significa. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Até aqui. No devocional anterior, nós estávamos falando sobre Jesus que curava um paralítico, né? E falava que ele estava no meio de uma multidão. E no meio dessa multidão tinha os mestres da lei que estavam ali para questionar Jesus, para incomodar Jesus. Mais uma vez aqui nós vemos os fariseus que estavam por ali, que sabiam da lei, que entendiam da lei, que ficavam ali sempre em volta de Jesus, questionando as suas atitudes, né? Questionando o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo, por que ele não cumpria algumas coisas que eles achavam que ele deveria cumprir. E nesse momento, Jesus estava sentado, né, comendo com publicanos e pecadores. E para os fariseus aquilo estava sendo, meu Deus, né, algo muito errado da parte de Jesus se assentar com os pecadores. Mas aí Jesus olhou e disse, né, não são os que têm saúde que precisam de médico. Isso nos faz analisar um pouquinho, porque muitas vezes nós só queremos andar com aqueles que nós ditamos ser bons, né? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas falam que temos que nos afastar das pessoas que nos fazem mal, temos que nos afastar das pessoas que não concordam com a nossa opinião, que pensam diferente, ou que as pessoas que nós dizemos que são pecadores. Mas na verdade Jesus nesse momento ele disse, né, vão aprender o que isso significa, eu desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. A verdade é que pecadores todos nós somos. Todos somos pecadores, todos erramos, todos nós temos esse problema. E quando a palavra diz, em todo o tempo que nós estivemos lendo até aqui, né, até o capítulo 9 de Mateus, trilhando essa aventura bíblica que nós estamos, nós entendemos que Jesus em todo o tempo ele nos manda amar, ele nos manda perdoar. Eu já tive um momento aqui que eu compartilhei uma história onde a minha filha estava tendo problema na escola com um colega, lá nas séries iniciais dela, e a nossa atitude não foi falar para ela se afaste dele, mas ore por ele, interceda por ele, entenda o coração dele e ajude ele. Porque ninguém é mal de graça, todo mundo tem um motivo, né? E nossa colheita de orar pelo menino, de entender o seu coração, nos rendeu bons frutos. E quando Jesus fala para entendermos o que é misericórdia, misericórdia é colocar o teu coração na miséria do outro. É você entender o lugar do outro, é você parar para analisar por que aquela pessoa é assim. Se você é criança, talvez na escola você tenha um colega que te incomoda, talvez você tenha uma pessoa que te chateia, que você não é complicado, né? Ou se você é adolescente, talvez você tenha uma situação com alguma pessoa, ou se você é adulto no seu trabalho, todo mundo tem uma situação com alguém. Mas aí o que a gente vai fazer? Vai se afastar? Não, nós precisamos entender que nós precisamos colocar o nosso coração na vida daquela pessoa. Por que ela é assim? Por que aquela pessoa é desse jeito? Talvez você está pensando numa pessoa que seja invejosa, uma pessoa que de certa forma faz de tudo para chamar atenção, né? Por que essa pessoa é assim? Na situação em que eu comentei sobre a história do menino na escola, ele incomodava todo mundo.
ele era um menino que puxava o cabelo das meninas, ele era um menino que estava dentro da sala cutucando, empurrando, botando o pé para que o outro caísse, incomodando a professora. Na hora do recreio ele estava tocando terror no pátio. Era alguém que ninguém queria ter por perto. Era alguém que pela maioria era deixado de lado. E quando a minha filha chegou para mim e falou: mãe, eu preciso te falar que tem um menino me incomodando na escola. Nesse momento eu poderia falar para ela assim: não, filha, se afasta dele, ignora ele, foge desse menino, sai de perto dele, ou vai, reclama a professora e tal. Mas nesse momento nós usamos essa situação para praticar o que a palavra diz, que é ter misericórdia e compaixão. Assim como Jesus teve de nós, porque nós também somos problemáticos, somos difíceis e somos pecadores. E Jesus colocou misericórdia na história. Por isso que hoje nós temos a oportunidade de sermos uma pessoa diferente. E quando nós começamos a orar por ele, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar o nome dele em oração. E nós começamos a orar por ele. E falamos: Senhor, nos ajuda a entender porque ele é assim e a ajudá-lo, porque ninguém é mal de graça, né? À toa. Nasci, acordei e você mal. Não, todos temos um motivo dentro da nossa história que vai desencadear essa maldade. E nós estávamos querendo entender. E nós começamos então a orar por ele. E um dia o menino dentro da sala, ele começou a chorar e ele começou a falar o que ele passava em casa. Ele não tinha pai, ele morava com a avó, ele não tinha mãe. A mãe dele tinha largado ele lá na casa da avó. Ele tinha esse sofrimento dentro dele de abandono, de rejeição. E tudo aquilo que ele fazia era para chamar a atenção. Era um grito dele dizendo: por favor, olhem para mim. Olhem para mim. E ele não sabia como expressar aquilo tudo que estava dentro dele, aquele sentimento que amargava ele. E ele refletia de forma errada. Precisava que alguém olhasse para entender. E alguém colocasse o nome dele em oração para que Deus pudesse ajudar a vida dele. Naquele dia que ele começou a chorar na sala, ele foi tirado da sala, foi para orientação e tudo, e a minha filha chegou em casa e falou: mãe, aconteceu isso e isso com o colega, e ele falou para nós. Por fim, a sala toda se compadeceu, por fim todos ficaram com dó dele e entenderam que ele não era uma pessoa má, ele era uma pessoa que tinha uma história sofrida, era uma pessoa que tinha um problema na sua história. Era uma pessoa que não era como eu, talvez, que acho que só os meus problemas que são importantes. Não, quem está do meu lado também tem problema. Talvez não sabe expressar direito, mas tem problema. E Jesus, nesse momento que ele sentava com os pecadores, ele falava: eu entendo. E eu vim para os pecadores. Eu vim justamente para ajudar o doente. Porque quem está bom não precisa de remédio. Mas Jesus, sendo essa cura, né? Ele veio para estar com os pecadores, porque ele veio para transformar geralmente. E nós, como imitadores de Jesus, nós não podemos entrar na onda de todos, né? De falar: esses relacionamentos que estão me sufocando, essas pessoas que são chatas, as pessoas que são isso, as pessoas que são aquilo, eu vou me afastar. Não, querido, você tem que levar para a oração. Você tem que levar para Jesus. Se tem um colega na escola que te incomoda, leve para a oração. Se tem alguém no teu trabalho, se você é pai, mãe, que te incomoda, leve para a oração. Porque é lá na oração que o Senhor vai te ajudar a entender o coração daquela pessoa. Porque nós não... Se tem algum problema e esse problema está me incomodando, talvez o Senhor quer me ajudar a ajudar aquela pessoa e também a me ajudar a exercer misericórdia. Entender isso, né? E quando aqui fala misericórdia quer e não sacrifício, é porque de nada adianta eu entregar ofertas ao Senhor, eu fazer promessas e mais promessas para Deus, sendo que eu não entendi o princípio de tudo, que é amar ao próximo, que é exercer a misericórdia ao próximo, que é entender o que Jesus fez conosco e nos convida a fazer com o outro. Então, se você tem um problema aí na sua vida com uma pessoa e que talvez você já se afastou dela, eu peço para que você coloque em oração, para que o Senhor te ajude a se reconectar com essa pessoa e que o Senhor te ajude a entender o porquê desse problema e que essa pessoa também encontre a luz de Jesus e que você possa ser um solucionador e não alguém que só evita, mas que você possa exercer misericórdia, porque Jesus, conhecendo os nossos defeitos, conhecendo os nossos pecados, conhecendo, né, quem somos, ele veio, ele nos amou, se entregou por nós, e esse é o modelo que nós precisamos seguir então.
sentar sim e entender que todos somos pecadores, todos erramos e todos precisamos de misericórdia. E com a mesma misericórdia que eu vou medir o meu irmão, esta eu serei medida por Deus. Nós já aprendemos aqui no devocional essa passagem. Então o devocional de hoje ele tem um desafio bem importante dentro disso que nós estamos falando, né? Desejo misericórdia, não sacrifício, né? O desafio de hoje é amar, servir, hospedar e estender a mão. E se você entender isso, não é necessário mais que te fale sobre generosidade, que você possa ser generoso com alguém. Quando você estende a mão ao necessitado, quando você intercede por alguém que você tem esse problema, você está entendendo o que é a generosidade de Jesus, qual foi a generosidade de Jesus para a nossa vida. Então o desafio de hoje é isso, é você amar e servir alguém que de repente no teu coração a vontade é se afastar. Mas busque se esforçar e orar por essa pessoa, coloque diante do Senhor. Que cada um aí da sua família, né, se você é pequeno, com certeza talvez tenha algum problema com alguém, coloque esse nome em oração. Se é alguém do teu trabalho, coloque esse nome em oração. Busque no Senhor servir essa pessoa de alguma forma. Busque entender o coração dela. Busque saber o que ela está passando. Por que ela está agindo dessa forma, né? Por que ela está agindo desse jeito? Se afastar da pessoa não é o que Jesus está ensinando. Eu vou me afastar daquela pessoa. Não. Jesus está falando para resolver, solucionar em amor e misericórdia. Que da mesma misericórdia que aquela pessoa está precisando hoje, eu talvez também esteja precisando. Talvez o chato da história sou eu, né? E eu tô achando que o chato é outro. Então que eu possa agir com misericórdia, para que eu possa dar misericórdia e receber misericórdia na mesma medida. Combinado então? O devocional de hoje tem também lá no Facebook uma tarefa para você imprimir, colorir aí com a sua família e cumprir esse desafio com alegria. Eu espero que vocês tenham gostado, que a sua casa desfrute de um novo tempo no Senhor, de graça, misericórdia e alegria em nome de Jesus. Até o próximo, Arte e Fé.